Ótimo, começou. Então, vamos ver então, gente, continuando aqui, a continuação da nossa discussão, que eu vou fazer na mesma transparência aqui que eu estava vendo com vocês nas últimas aulas, tá? A Korsgaard, nesse texto, vai falar para nós sobre o papel do prazer e da dor, né, nesse capítulo 9, a respeito do status dos animais, né? Então, vocês já perceberam qual é a questão. A questão é que, para Korsgaard, a senciência define quais animais são fins em si mesmos e quais não são. Quais seres são fins em si mesmos e quais não são. Porque a senciência determina, no final das contas, o tipo de ser para o qual ou para cujo ponto de vista as coisas podem ser boas ou más. Frase dela lá do início do livro, quando ela está explicando a relação entre bem, ponto de vista, sujeito e senciência, né? Então, para Korsgaard, está claro que a senciência tem um papel fundamental. A senciência faz com que existam seres para os quais as coisas podem ser boas ou más, seres que estão numa relação avaliativa com o próprio bem final através das sensações, né? E ela vai aprofundar dizendo que são as sensações de uma vida consciente. Consciente, no mínimo, né, da sua relação com o próprio corpo e da sua relação com o meio. Uma vida que tem intencionalidade, né? Que, na ótima definição do John Searle, é a característica da mente que a faz referir-se a objetos externos, né? Seja para querer fazer algo, né? O cachorro vai na água porque ele sabe que ali vai saciar uma sensação que ele tem de sede, ou seja, um estado mental, não precisa ter ação. A intencionalidade abrange estados mentais também, né? O cachorro está com frio, ele vai buscar se encolher, vai buscar um abrigo para se aquecer, ou vai simplesmente sentir frio, né? Ou sentir calor. Ainda que ele não faça nada com isso, o estado mental é típico de uma mente com intencionalidade, né? Bom, isso é típico da natureza animal. Bom, então a Korsgaard dá um super valor para a senciência. Todavia, né, é o que fica gravitando na nossa mente o tempo todo, né, quando a gente lê o Fellow Creatures, a senciência é o critério utilitarista por excelência, né? Os utilitaristas fizeram a revolução copernicana e no direito animal, se a gente quiser, percebendo que os animais, apesar de não falarem, apesar de não raciocinarem, eles sentem, né? Ainda que na visão utilitarista de prazer e dor, eles sentem essa dor, tem uma relevância moral. Muito bem. Então, isso faz de Korsgaard uma utilitarista, né? Como a gente estava com essa dúvida já, ela sabe que o leitor vai ter essa dúvida, então ela vai tratar da senciência nesse capítulo. Vai falar, não sou utilitarista por adotar a senciência como critério para determinar quais são os tipos de seres vivos que, por estarem numa relação avaliativa com o seu próprio bem final, têm um ponto de vista, têm um bem e, portanto, devem ser fins em si mesmos. Isso não faz de mim uma utilitarista. Por quê? Duas diferenças que ela aponta de cara com relação à teoria dela comparada com o utilitarismo. Em primeiro lugar, Korsgaard rejeita uma coisa que é muito cara ao utilitarismo, que é a agregação dos bens. Qual que é o lema utilitarista clássico, né? Claro que os utilitaristas vão concordar em graus diferentes com este lema. Mas é o lema do Bentham, né? O maior bem para o maior número, né? As ações de uma sociedade deveriam visar a maximização do bem
que no caso é o prazer, né? E a minimização do mal, que no caso é a dor. Então, deve-se chegar ao maior bem, ao maior número. Quem quiser, leia no Justice, né? Aquele belíssimo livro do Michael Sandel, o segundo capítulo sobre utilitaristas. Bom, leiam os próprios utilitaristas, é claro, Bentham, né? Uma introdução aos princípios da moral e da legislação, Stuart Mill, utilitarismo, Peter Singer, ética prática, enfim, leiam na fonte, né? Mas, se quiserem só ter uma introdução, antes de vocês irem à fonte, vejam o capítulo 2 do Justice, né? Do Michael Sandel, em que ele vai falar dos utilitaristas. Bom, essa visão muito generosa, né, de tomar o interesse de cada um e não sofrer igualmente ao interesse de outro de não sofrer, e de agregar todos esses interesses, levou os utilitaristas a questões complicadas, né? É bem comum ouvir-se falar da reforma do sistema prisional, né, proposta pelo Bentham, do Panopticon, né, o famoso Panopticon. Foucault fala muito do Panopticon depois, que era aquela prisão, né, de alta vigilância que o Bentham propunha, com recompensas, com punições, enfim, com o objetivo de... Mas era um objetivo bom, era o objetivo de promover a máxima ressocialização daquelas pessoas que tinham cometido algum delito. Mas era uma coisa meio rigorosa ali e, portanto, causa uma certa espécie. Qual que é o problema dessa agregação dos bens utilitaristas? O problema da agregação dos bens é que, se você faz o maior bem para o maior número, alguns podem ficar sem o que lhes é absolutamente essencial, né? Então, o Rawls abre a teoria da justiça falando: cada pessoa possui uma inviolabilidade fundada na justiça que nem o bem-estar geral da sociedade pode suplantar, né? Ele abre já dando um cruzado de direita no utilitarismo e, enfim, a teoria dele inteira é um grande golpe aí ao utilitarismo, né? Então, a agregação dos bens é o problema utilitarista mais apontado pelos liberais. A Korsgaard aqui, ela vai mais fundo. Ela fala: eu não aceito a agregação dos bens porque bens são inagregáveis. Pelo fato de o bem sempre ser atado, amarrado, né, tethered, ao sujeito, né, em virtude desse fato, não dá para você somar bens. Não dá para você tirar o bem de um sujeito e dar para o outro. Porque no momento que esse bem é tirado desse sujeito, se dissolve, se desconstitui a própria ideia de bem. Isso vai associar com algo que a gente vai ver mais para frente. O bem não está nem na cabeça do sujeito e nem na coisa em si, mas está na relação, né? Então, quando você tira o bem, né, apenas para agregar mais para o todo, o bem se dissolve, não existe mais aquele bem. Não dá para você somar e dividir. Claro que isso não impede, ela diz isso textualmente, de existir algum tipo, né, de redistribuição de bens por questão de justiça. Aí sim, né? Mas aí eu estou tratando de dinheiro, estou tratando de renda, não estou tratando de outras coisas como liberdade, como integridade corporal, né? Como direito de ir e vir, como oportunidades. Não estou tratando disso. Esse tipo de bem é o típico bem que é absolutamente inagregável, porque ele se dissolve quando termina aquela relação sujeito-atividade na qual o bem se constitui. O bem não está nem no sujeito nem no objeto, o bem está na relação. Por isso que ele não é agregável, tá? Então, vejam, é uma objeção de fundo ao utilitarismo. O que ela está falando para o utilitarismo é: o que vocês querem fazer, que é a agregação, antes de perguntar se é justo ou injusto, eu estou dizendo uma coisa anterior: é impossível.
porque se os bens estão na relação, se não estão nem no sujeito, nem no objeto, é impossível você agregar bens. Tá? E tem uma segunda diferença ligada a essa. Tá? Para o utilitarismo, o foco é na experiência e não no indivíduo. Tá? Como bem ressaltou a Luana na apresentação, o indivíduo, para o utilitarismo, é só o receptáculo das boas ou más experiências, que tem valor por si mesmas. Então, o que a Korsgaard fala é, para o utilitarismo, o que importa é o prazer em si e é a dor em si. Estejam eles com quem estiver. O que importa é promover a sensação atrativa de prazer e rejeitar a sensação aversiva de dor. Né? Não importa qual é a alocação desse prazer e dessa dor, porque a promoção de prazer e a rejeição da dor são coisas boas em si mesmas. Né? E daí ela dá o exemplo do Singer, né? Que inclusive está muito mais detalhado na ética prática. Quem quiser ler, vale muito a pena o capítulo que ele aborda, os 2 capítulos que ele fala da morte de animais, né? Que um dos critérios de fungibilidade dos animais para o Singer é exatamente que o animal que virá no lugar deste animal sobre cuja morte se está discutindo se é válida ou não, se este animal, um dos critérios é que esse animal possa ter tanto prazer quanto ou mais prazer do que este animal cuja morte se está debatendo. Tá? As criaturas para o utilitarismo são efetivamente fungíveis, são receptáculos das boas ou más experiências. O que tem valor é a boa ou a má experiência, esteja ela com quem estiver. Tá? E isso tem a ver com algo que a gente já conversou anteriormente aqui no nosso debate, né? Porque a Korsgaard não adota o conceito de Bentham de dor e prazer, né? Mas o conceito aristotélico, que ao invés de ser centrado, né, na sensação, é centrado na atividade, né, e na experiência do sujeito. Né? E daí o que falamos há pouco no debate. Né? Para Aristóteles e, portanto, para Korsgaard, a dor e o prazer não são objetos da experiência, mas são formas de experiência. Né? Então, retomando aquela analogia entre forma e matéria. A forma, né, na teoria aristotélica, é a condição de inteligibilidade de algo. Ou seja, como é que eu percebo que uma casa é uma casa? Não é pelo tipo, não é pela matéria da casa, né? Não é pelo tipo de coisa que está compondo a casa. A casa pode ser de gelo, pode ser de sapê, pode ser de concreto, pode ser de pano, uma barraca, e pode até ser uma caverna. A gente percebe que é casa pela forma. Né? É um lugar em que o indivíduo pode estar razoavelmente isolado aí do mundo externo. É isso que faz a casa ser uma casa. E, dizia o Aristóteles, o que faz a gente perceber um objeto enquanto tal é a forma. Mas o objeto não é só forma, o objeto também é matéria. Né? Então, um copo, eu só percebo um copo enquanto tal porque ele é um recipiente, né, que pode conter, sem perder, alguma substância líquida, ou até mesmo sólida. Eu posso pôr um amendoim no copo e pegar aqui e comer. Né? Mas não é o vidro que faz o copo, o vidro é a matéria. O que faz o copo é a forma. Né? O copo pode ser de qualquer outra coisa, pode ser de papel, pode ser de plástico, pode ser de vidro, de pedra, enfim. Pois é, para o Aristóteles e para Korsgaard, a dor e o prazer não são, melhor dizendo, a matéria da experiência, mas eles são a forma da experiência. É a maneira pela qual
ou um ser capaz de experiência, portanto, um ser, no mínimo, senciente, né, experimenta as situações, né? Então, a dor e o prazer não são a matéria, a sensação física, biológica, aversiva ou atrativa, né? Claro que isso também são exemplos de dor ou prazer, né? Você dá um beliscão numa pessoa, é uma forma de dor, mas não é a única forma de dor, tá? Você obrigar a pessoa a fazer uma atividade que lhe é absolutamente tediosa também é causar dor àquela pessoa, ainda que ela não esteja sentindo nenhum beliscão em lugar nenhum, né? A pessoa experimentar uma frustração em alguma atividade é uma forma de dor, que às vezes não tem absolutamente nada a ver com uma dor biológica ou física, né? Daí, Korsgaard dizer aqui, né, no 932, dor é algo sobre atividade que faz com que se queira pará-la. E o prazer é o estado em que se está completamente envolvido na atividade, querendo-se que ela dure para sempre, né? Tem aquela expressão, time flies when you're happy, né? Pois é isso que tem a ver com o prazer, né? Às vezes você está, enfim, tomando um café com um amigo, com uma amiga que você não vê há muito tempo, né? Quando vocês vêm, estão lá, ficaram 4 horas lá conversando e parece que ficou meia hora, né? Por quê? Porque é uma atividade prazerosa, né? E ainda que não esteja tomando nenhum café, porque aí você vai falar, não, mas tem a sensação agradável do paladar. Ainda que não, está só conversando ali e tomando água, pouco importa se você está tomando café, água, vinho ou alguma coisa do tipo. O que importa é aquela atividade, né? O prazer não está na coisa, não está na matéria, mas está na forma, né? E por isso o prazer, essa atividade desimpedida de uma faculdade saudável, a dor é dificuldade ou repulsa quanto à atividade, né? E daí o Aristóteles dizer, né, na epígrafe aí do item 9.4.1 do livro, que sentir prazer ou dor é agir com as faculdades sensíveis na direção do que é bom ou mal em si, né? Isso faz todo o sentido se a gente entender a dor e o prazer como formas de experiência e não como a matéria da experiência, tá? Por consequência, a Korsgaard vai traçar a grande diferença dela com os utilitaristas. Ela não vai ver a existência de prazer e a ausência de dor como o bem final de uma criatura, ao contrário do que os utilitaristas defendem, né? Mas ela vai ver o bem final de uma criatura como um bom funcionamento consciente daquela criatura, que é algo permitido pelas formas de experiência típicas dos seres sencientes, que é o engajamento em atividades prazerosas, né? E o não engajamento e a fuga de atividades dolorosas. Vejam como isso tem um impacto gigantesco quando a gente vai falar de bem-estar animal, né? O que é bem-estar animal? Claro, não vamos entrar aqui nas diversas definições, mas se eu falar de um bem-estar animal que está apenas adstrito a não causar dor física aos animais, eu não estou falando de bem-estar animal. Eu estou falando simplesmente de evitar dor física. Mas propiciar aos animais uma vida prazerosa vai muito além de evitar a dor física. Inclui a saúde, inclui a possibilidade de o animal viver como um indivíduo da espécie, né? Então, ainda que as pobres galinhas e os pobres frangos de granja, né, que ficam, né, passam a vida
nesse espacinho aqui, nesse espaço de uma folha de papel sulfite A4. Ainda que eles pudessem passar a vida aqui, neste espaço, sem dor física, que não acontece, lógico, porque eles estão junto de outros tantos, começam a se canibalizar, um bica o outro, enfim. Claro que tem muita dor física, mas ainda que ficasse ali, né, a galinha ou o frango isolados ali numa gaiola, sem nenhum tipo de dor física, né? Ainda assim, nesse sentido aqui korsgaardiano, não seria de maneira nenhuma uma vida prazerosa. Tem a ausência de dor física, mas é uma vida bastante dolorosa. Por quê? Porque o indivíduo ali não pode exercer as faculdades típicas da espécie, não pode ter um bom funcionamento consciente. Quer andar, quer ciscar, quer ir para um canto, ir para o outro, né? Ter uma vida típica, né? Uma vida típica de um indivíduo da espécie. E desenvolver até a sua própria individualidade, porque é claro que nem todos os indivíduos são iguais, mas tem um mínimo, né? Que é o que se deve favorecer a cada indivíduo da espécie, né? Então vejam a implicação desse conceito aristotélico de prazer e dor para a gente pensar as normas de bem-estar animal, né? Não é simplesmente evitar a dor, né? Não é simplesmente causar sensações corpóreas prazerosas. Vai muito além disso, né? Vai de propiciar ao indivíduo uma vida típica daquela espécie, né? Em que ele possa ter experiências na forma, né? Na forma do prazer. E daí a gente tem os dois exemplos, né? Que ela traz da Experience Machine, do Nozick, e do filme A Felicidade Não Se Compra, né? Do Frank Capra. Inclusive, está aqui o filme para quem quiser ver. O filme em inglês, né? It's a Wonderful Life, é esse aqui, ó. Felicidade Não Se Compra. Eu comentei aqui com meu marido que é cinéfilo, e ele localizou gentilmente aqui o DVD para a gente, o Blu-ray, e já viu que dá para ver, vocês podem ver se quiserem também, está no Look e está no Belas Artes Cult, né? Aquele Belas Artes à la carte, isso, que é aquele canal de streaming. É um filme que sempre passa no Natal, mas ao contrário de alguns filmes do Natal que são muito bregas, esse filme é bem interessante. O que acontece no Experience Machine, do Nozick, que, aliás, lembra outro filme muito bom, estou lembrando agora do Sleeper, né, do Dorminhoco, do Woody Allen, um filme da década de 70, é um filme sobre uma Experience Machine, semelhante a que o Nozick fala. Né? O que acontece lá, na Experience Machine? O indivíduo tem sensações agradáveis na cabeça. Ele acha que a vida dele está maravilhosa, mas a vida dele está muitíssimo ruim, está dando tudo errado na vida dele. Né? E no filme A Felicidade Não Se Compra, acontece um pouco ao contrário da Experience Machine do Nozick. Né? O protagonista, que é o James Stewart, né, interpretado pelo James Stewart, ele tem uma vida em que ele conseguiu muitas coisas legais, mas ele não se sente satisfeito. Né? Ele tem um problema financeiro ali na empresa dele, e ele não se sente satisfeito, ele cogita matar-se. E não estou dando spoiler, porque a Korsgaard conta isso no capítulo, para o bem ou para o mal. Né? Quer dizer, se alguém deu spoiler, foi ela. Em algum momento, né, quando ele cogita se matar, ele consegue ver, de alguma forma, tudo que aquela cidade, aquelas pessoas, aquela comunidade seria sem ele, né? E aí ele acaba tendo, né, efetivamente a percepção da importância, né, da vida dele. Mas veja, ele já tinha, é o contrário da Experience Machine do Nozick, né? Na Experience Machine do Nozick, a pessoa tem uma vida horrível, mas só tem sensações boas. É uma coisa parecida com o filme Dorminhoco do Woody Allen, lá que tem uma máquina que a pessoa bota a mão lá e tem sensações maravilhosas. Mas estão vivendo ali num estado horrível, autoritário, enfim. E na Felicidade Não Se Compra, ao contrário. Está indo tudo bem na vida dele, mas ele não está percebendo. Né?
Aqui, a Korsgaard, eu acho que ela fala muito claramente isso num outro texto, que é um texto chamado The Origins of the Goods and the Animal Nature. Pode ser, mas The Origins of the Goods, com certeza, tem no título. Vocês podem procurar coloque The Origins of the Good, Korsgaard, vocês vão achar, está no site dela de Harvard, tem esse artigo lá. Ela deixa, nesse texto, acho que é até mais claro do que ela deixa aqui. O bem, o que ela está dizendo? O bem não é apenas subjetivo e nem apenas objetivo, mas é reflexivo, é relacional, né? Não está nem só na percepção, porque senão a pessoa conectada na Experience Machine do Nozick teria uma vida boa, né? Tem só sensações boas, mas a vida dela, na verdade, é uma porcaria. Quem ela acha que é amigo dela não é, quem ela acha que a ama não a ama, né? Ela acha que é um sucesso no trabalho, mas ninguém gosta dela, enfim. Se a pessoa tivesse nessa percepção, sabe, o jogo do contente, a pessoa que faz o jogo do contente a vida toda, ela teria uma vida boa, mas a gente falaria, não tem uma vida boa, ela não está percebendo um monte de coisa. Mas também o bem não está apenas nas coisas, né? Porque senão o James Stewart, aqui o personagem do James Stewart, esqueci o nome dele, teria uma vida boa, né? Mas ele não tinha, ele quase se matou, né? Ele queria se matar, né? Ele era muito importante, ele tinha realizado as coisas, mas ele não percebia. Né? Quando a gente está meio mal, está meio, enfim, para baixo, deprimido, a gente fica às vezes nesse estado, né? Tá tudo indo muito bem, mas você não percebe, você não frui, então a tua vida não está boa. Ora, se os bens fossem objetivos, estivessem apenas nas coisas, poderíamos dizer que a vida estava boa, mas não está. Se você não está curtindo, não está. E se você está curtindo uma ilusão, a vida também não está boa. Então, o bem não é nem subjetivo nem objetivo, é reflexivo. Ele está nessa relação sujeito-atividade. Vejam que isso tem tudo a ver com a visão aristotélica de prazer e dor que a Korsgaard endossa e que a leva a concluir aqui. Prazer e dor são formas de autoconsciência. Olha que interessante, né? Enquanto os utilitaristas contrastavam sem ciência a consciência, porque diziam que falar de consciência para alguém ser sujeito de direito era uma retórica muito cartesiana, muito kantiana, né? A Korsgaard aqui, reconciliando Kant e Aristóteles, vai falar uma síntese muito interessante. Prazer e dor são formas de autoconsciência, né? São formas da experiência de um ser, né, capaz de se relacionar com outros seres e com o mundo a partir das suas faculdades, quais sejam a senciência, no caso dos animais não humanos, e a senciência e a racionalidade e a moralidade para os animais humanos. Prazer e dor são apenas as valências da ciência de si mesmo, que é essencial à vida consciente, né? E aí eu recomendo, não vai dar tempo da gente ler aqui, mas eu recomendo que vocês releiam o segundo parágrafo do item 9.6.1, quando ela explica o naturalismo não reducionista kantiano, né? Porque eu acho que aí ela mostra por que ela está conciliando ciência com a visão kantiana de animais como fins em si mesmos, né? Por que isso é naturalista? E por que é um naturalismo não reducionista? Porque ela admite, né, que o valor existe porque na natureza existem criaturas capazes de valorar. Não é que o valor está na natureza, não é que o valor é objetivo, não é que ela tem uma visão, digamos, realista do valor. O valor está nas coisas. Não está. Lembre-se do que a gente viu na transparência anterior, né? Se o valor tivesse nas coisas, a vida do personagem do James Stewart no A Felicidade Não Se Compra seria uma boa vida, mas não é, ele quase se mata, né? O valor existe porque existe na natureza, não o valor em si, mas criaturas capazes de valorar, criaturas que têm um ponto de vista, que é dado
ou pela senciência apenas, no caso dos animais, ou pela senciência com a racionalidade, no caso dos humanos, né? É porque existem essas criaturas que existe algo como o bem final, que existe apenas nesta relação da criatura com as experiências, tá? A minha interpretação disso é que eu enfim, me delonguei mais sobre isso no meu livro, na minha tese, enfim, que vai virar livro agora. Essa é a diferença entre senciência estrita e senciência abrangente. Eu que inventei esses nomes aqui, até onde eu sei. A senciência utilitarista é estrita. O que importa é evitar a dor e promover o prazer, né? Ou, no caso do Singer, evitar a preferência não satisfeita e promover a preferência satisfeita. Mas, para a senciência abrangente, é mais do que isso. Na senciência abrangente, a senciência implica a consciência. Por quê? Porque a senciência é aquela característica de determinados seres, os animais, que os faz ter uma relação consciente com o seu próprio bem final, no mínimo através dos sentidos, das percepções, do que o John Searle chama de intencionalidade, né? Então, para os utilitaristas, a senciência não implica consciência. Para as teorias baseadas em direitos, como é a da Korsgaard, né? Aqui é A, tá? Não é como a da Korsgaard, a senciência implica um mínimo de consciência, né? No mínimo a consciência que o animal tem de si mesmo e a possibilidade que ele tem de experimentar coisas como boas para si e, portanto, absolutamente boas. Experiências essas que não são simplesmente uma declaração de que algo é bom, né? Sabe, no processo, sentença declaratória, sentença constitutiva, né? Pensa nisso. O animal, quando ele, para Korsgaard, quando ele percebe, quando ele tem uma experiência prazerosa, ele não está simplesmente declarando que algo é bom. Ele está constituindo bem através dessa experiência. Para um utilitarista, essa percepção do animal seria mais próxima a uma sentença declaratória do que constitutiva, tá? Enfim, desculpem o processualês, mas eu acho que estamos num grupo de direito, eu acho que isso pode facilitar, né? Para Korsgaard, não, né? Com esse conceito aristotélico de dor e de prazer, o bem, né? O prazer e o mal, a dor, é a forma de experiência que constitui aquela situação como atrativa ou como aversiva para o animal, tá? E se formos animais racionais, bom, além disso, a gente também vai ter uma outra maneira, outras dimensões em que a forma das experiências vai ser aversiva ou vai ser atrativa, tá? Com isso, vejam que o que ela consegue é manter, ela consegue manter uma teoria que a um só tempo é uma teoria de direitos, né? E é uma teoria uma teoria que também dá valor à senciência. A senciência é o critério constitutivo do que um animal é, né? E só que aí da senciência ela deriva a inviolabilidade dos animais. Isso a gente não viu ainda, a gente vai ver, mas já dá para intuir por ela falar que o animal é um fim em si mesmo, claro, né? E aí, a partir disso, ela pode chegar a uma conclusão muito distinta da conclusão a que os utilitaristas chegam, tá? Que tem uma teoria agregadora de dor e prazer. Segurei vocês demais, né? Alguma dúvida? Ficou claro?
ficou claro porque a Coast Guard não é utilitarista, claro, né? E porque ela pode partir da ciência para fazer uma teoria não utilitarista de direito dos animais. Isso é algo que o Francione já fazia, mas claro, sem essa articulação, sem essa erudição, né? O Francione foi o primeiro a dizer que a ciência implica consciência. Foi ele que deu esse pulo do gato, né? Literalmente, já que estamos falando de direito dos animais. Porque se vocês forem ver o Tom Reagan evita falar de ciência. Ele vai usar a categoria de sujeito de uma vida. Ele fala que a ciência não é suficiente para fundamentar direitos para os animais. O Reagan, né? Precisa mais do que ciência. E aí o Francione fala, não, a ciência... E olha que o Francione está ainda no conceito utilitarista de ciência. Ele fala, se você tem prazer e dor, você tem, no mínimo, um indivíduo que está sentindo, que está consciente daquela dor e daquele prazer. Então, se você tem ciência, você tem um mínimo de consciência. Se você tem consciência, você tem um sujeito. Se você tem um sujeito, esses sujeitos têm que ser pessoas. Né? É a teoria dele, né, do Francione. Mas é claro que tudo isso acaba ficando meio... ele não fecha os gaps, lógico, né? Ele abriu uma senda nova, né? Eu acho que esses gaps, na minha visão, só estão bem fechados com a teoria da Coast Guard, tá? Porque antes disso eu acho que os gaps não estavam muito bem fechados, não. Ela que começa a fechar bem esses intervalos aí filosóficos entre ciência e a característica do animal como fim em si mesmo. Tá? Por isso que a gente leu do 5 ao 9 nesse semestre, e eu acho que é interessante a gente terminar o livro no próximo semestre, junto com as nossas outras, né, atividades que a gente com certeza fará. Tá bom? Dúvidas, ponderações, colocações, não?